Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma aula de física do nosso Aula Livre. A aula de hoje é sobre cinemática. Agora seguem várias aulas de cinemática. Hoje nós vamos falar dos primeiros conceitos, coisas importantes para a gente chegar lá onde todo mundo sabe, MRU, MRUV, mas aí nas aulas seguintes. Nós vamos ter que falar de 4 coisas, as 4 grandezas que são trabalhadas em toda a cinemática, que são tempo, espaço, velocidade e aceleração. O tempo, para vocês terem uma ideia, é uma daquelas grandezas fundamentais. Ela é definida, eu vou ler aqui por motivos óbvios, o 1 segundo, o padrão de 1 segundo, é baseada na radiação característica do césio, empregada nos relógios atômicos, ou seja, é o tempo de duração, não vou ler, daquele monte de períodos dessa radiação. Então, isso é o 1 segundo determinado. Tranquilo? Esse é o padrão. A partir daí, os relógios são todos acertados, para a gente ter a nossa marcação de tempo que felizmente ou infelizmente não volta. O que passou, passou. E por isso que o tempo vai ser sempre como se fosse a nossa base, certo? Como, por exemplo, em gráficos, os gráficos vão sempre aparecer distância por tempo, velocidade por tempo e aceleração por tempo. Tranquilo? O espaço, a gente tem uma diferença aqui em alguns conceitos que são importantes a gente entender bem. Espaço é como se fosse o nome geral disso, mas a gente tem a diferença entre posição. Posição é onde o móvel está naquele momento. Então, o móvel pode estar neste momento em cima do ponto A. Daqui tanto tempo, que é a nossa base, ele pode estar posicionado lá num ponto B qualquer. Se ele ir de A para B, esse foi o espaço que ele percorreu, mas é diferente da sua posição. Por exemplo, se eu disser que o ponto A é a posição 0 metros, 12 metros depois ele está na posição 12. Tranquilo? Mas eu sou diferente e quero que o ponto A seja a posição 10 metros. Não quero que seja 0. Bom, então 10 metros é o ponto A, é a posição A e, portanto, 12 metros depois o B lá passa a ser a posição 22. Estava na 10, andou 12, 22. Vê que nos dois casos o espaço percorrido foi 12, que é o que a gente está vendo aqui. Mas a posição sou eu que defino, ou no nosso caso aqui, o exercício que define. Qual é a diferença de distância ou espaço percorrido e deslocamento? O nome está dizendo, mas às vezes a gente não presta atenção nisso. A distância percorrida é o que de fato o móvel percorreu. Por exemplo, o nosso sapo ali, ele quer comer as moscas lá do outro lado. Ele pode fazer um trajeto nesse labirinto aí, dessa forma. Tranquilo? Todo mundo já brincou disso, eu acho. Então, segue o labirinto e ele percorre toda essa distância até chegar lá às mosquinhas. Certo? Só que, obviamente, essa não é a menor distância entre o sapo e a mosca. Tranquilo? A menor distância, todo mundo sabe, seria uma reta. Bom, isso é o deslocamento. O deslocamento é a menor distância entre o início e o final da trajetória. Tranquilo? Portanto, vai ser determinado inclusive por um vetor. O sapo saiu daqui e chegou lá. Vejam que distância percorrida importa o que de fato tu percorreu. Deslocamento importa onde tu estava e onde tu está agora. Tranquilo? Percebam, portanto, que no máximo eles serão iguais. Normalmente a distância percorrida será maior. A distância percorrida nunca vai ser menor do que o deslocamento, porque o deslocamento já é uma reta, já é a menor distância entre dois pontos. Tranquilo? Vejam também que se eu estou falando de uma volta completa, uma volta num circuito, por exemplo, a distância percorrida é toda a distância do circuito. E o deslocamento de uma volta completa é 0.
Tranquilo? Começou aqui, deu a volta, terminou aqui, não se deslocou. Certo? O que é velocidade? É a distância que tu percorreu num determinado tempo. Então, se eu percorrer 10 metros em 1 segundo e outra pessoa percorrer os mesmos 10 metros, mas em 10 segundos, quem foi mais rápido, quem foi mais veloz? Eu, porque percorri a mesma distância, só que em menos tempo. Ó, esse famoso corredor aqui, ele está percorrendo 10 metros a cada 2 segundos. Vejam, de 0 para 10, 10 para 20, 20 para 30 e assim por diante. E 0 até 2 segundos, de 2 para 4 e 4 para 6. Então vejam que cada 10 metros ele leva 2 segundos. Então a definição de velocidade está ali embaixo. A gente teria 10 por 2, que seria 5 metros a cada segundo, 5 metros por segundo. Tranquilo? Nesse caso, a velocidade dele é constante. Ele sempre vai percorrer 5 metros a cada segundo. Mais 5 metros no próximo segundo, mais 5 no próximo segundo e assim por diante. A velocidade média ela tem um detalhezinho diferente. Ela vai considerar todo o deslocamento pelo tempo total gasto. Tranquilo? Isso vai dar a velocidade média. Vejam que se a velocidade média de um circuito lá, de um percurso, de uma trajetória, foi 40 km por hora, não quer dizer que este móvel percorreu o tempo inteiro o percurso com esta velocidade. Ele variou essa velocidade. Só que no final das contas é como se ele percorresse toda aquela distância durante todo aquele tempo e isso deu um valor de velocidade. Nós vamos falar melhor nisso porque não é possível fazer a média das velocidades para encontrar a velocidade média. Não dá para fazer isso sempre. Nós vamos chamar atenção nisso mais lá na frente. Velocidade relativa também é fácil de entender. Olha aqui, ó. Se tu tem, por exemplo, o móvel A e o B e os dois estão 5 e 10 metros por segundo para a direita, a velocidade de um em relação ao outro deve ser diminuída. É como se esse aqui estivesse a 0, parado, e esse aqui estivesse a 5 metros por segundo. Porque vejam, entre A e B no primeiro caso, esse aqui está se afastando a uma taxa de 5 metros a cada segundo desse aqui, já que a velocidade lá é maior. É talvez, na minha opinião, mais fácil de entender o caso contrário, quando as velocidades têm sentidos opostos. Porque esse tem 5 metros por segundo e vai bater naquele ali, que tem 10 metros por segundo. Essa batida equivale a uma batida de B em A 15 metros por segundo. Tranquilo? Como se esse tivesse parado e esse batesse aqui a 15 metros por segundo. Todo mundo que for bater de carro prefere bater os dois indo para o mesmo lado, né? Ninguém gosta de bater de carro de frente um para o outro, porque as velocidades, quando têm sentidos opostos, acabam se somando. Tranquilo? Não que se goste de bater de carro, é claro. Tá? Aceleração. Vejam que a aceleração ela é o aumento ou diminuição de velocidade. Então, ó, velocidade, ponto final. A aceleração é o próximo passo. A aceleração ela é a variação da velocidade. Então, o que vai acontecer com o móvel? Ele vai percorrer cada vez mais distância, se a aceleração for positiva, né, se a velocidade for aumentando, ou cada vez menos distância quando a aceleração for negativa, ou seja, a velocidade for diminuindo, a cada intervalo igual de tempo. Então, tu pega lá um intervalo igual de tempo, 1 segundo, por exemplo, né, como padrão. Neste segundo, a gente pode olhar a figurinha e imaginar que no primeiro segundo ele percorreu essa distância. No segundo segundo, ele percorreu já esta outra maior. No terceiro segundo, esta outra ainda maior. Ou seja, o intervalo de tempo é o mesmo, só que a distância está cada vez aumentando. Isso quer dizer, obviamente, que ele está aumentando a velocidade a cada segundo. Ele está andando cada vez mais rápido. Tranquilo? Então,
velocidade e aceleração, cuidado, coisas diferentes, uma depende da outra. A nossa cola são duas hoje. A primeira é a que eu acabei de falar. Não confunda pato ao molho tucupi, não confunda, tá? Velocidade com aceleração. Velocidade é uma grandeza e a aceleração é a variação desta grandeza, que pode ser para mais ou para menos, mas é a variação. E cuidado, a aceleração zero, nula, significa que a velocidade não mudou. Tranquilo? A aceleração zero quer dizer que a velocidade nem aumentou nem diminuiu. Não quer dizer necessariamente que o móvel está parado. Isso é a base do MRU e MRUV que vem a seguir aí. Significa o seguinte, o móvel está a uma velocidade que pode ser 10 metros por segundo, pode ser 1 milhão de metros por segundo ou pode ser 0 metros por segundo, o móvel parado. Se a aceleração for 0, o móvel vai continuar com essas velocidades. Ou seja, ele vai continuar a 10, ou vai continuar a 1 milhão, ou vai continuar a 0. Então, cuidado para a palavra necessariamente. Aceleração 0 pode ser que o móvel esteja parado, mas não quer dizer necessariamente que esteja. Tranquilo? Então, mais uma aula terminando. Cuidem sempre lá na apostila de vocês, acompanhem as aulas lá. Até a aula que vem. Beijo para vocês.